Galera aí de trás, está ouvindo bem? Todo mundo bem? Fala baixo, né? E aí, galera, como é que foi o dia de vocês? Não sei como é que foi o dia, mas a noite vai ser de muito conhecimento. Todo mundo vai sair daqui com a cabeça cheia, lotada, de ponto para a prova de domingo. Quem vai fazer aí para professor? Na verdade, para médio e professor a mesma quantidade, né? 4 de geografia e 4 de história, né? Então é 8 pontos, né? Então todo mundo vai sair aqui com os 8 pontos hoje pro domingo. Confere? Confere. Pode colar. Ó, fora o slide, coloquei aqui também no quadro e gostaria que vocês fizessem na mesma forma no caderninho de vocês aí, para a gente pontuar isso daqui, porque aqui tem cola. Isso aqui é praticamente uma cola da prova. Se você levar isso aqui para dentro da sala no domingo, vão dizer que você está com um gabarito que você comprou anteriormente. Então pode confiar. Aqui tem muita questão. Aqui tem o restante das questões. Então, tudo que vocês precisam, vocês vão encontrar aqui hoje. Beleza? Antes de ir para o slide, vamos logo para cá, começar por aqui, pelo menos com algumas. Ok? Pega aqui, gente, já no primeiro dado que eu coloquei aqui, ó. Vocês veem que eu coloquei menores estados do norte. E aí coloquei um asterisco, né? Que o quadro é pequeno. São duas informações. Primeiramente, menores estados do norte em extensão territorial. Em extensão territorial. Como isso já foi cobrado em prova várias vezes, é bom a gente já deixar aqui, né? Então, você vai colocar aí, primeiramente, em extensão territorial, tá bom? Aí você vai fazer os três menores, ok? O menor de todos da região norte em extensão territorial é esse aqui, ó. Amapá. 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 O menor de todos, tá? O primeiro, no caso de trás para frente. Extensão territorial. O segundo, gente, anota aí. Aquele que tem a capital, Boa Vista, Roraima. Anota aqui. E aí o terceiro lugar, o bronze absoluto, fica com a gente. Estado do Acre. Estado do Acre, tá bom? Esses três aqui são os três menores em extensão territorial. Caiu na prova do Detran. O Acre tem uma extensão total de 164 mil quilômetros quadrados, sendo o menor da região norte. Certo ou errado? Errado. Ele deu a resposta correta falando do número, a extensão dele, só que no complemento, ao falar que era o menor em extensão da região norte, estava errado. Pode cair também no nosso rumo. A nosso rumo, na prova de vocês, na parte de geografia, a primeira prova, teve algumas questões que ela foi bem preguiçosa, já deu direto ao ponto. Só perguntou direto, sem misturar muita coisa. Mas na de história, ela já contextualizou mais. O que a gente está esperando para uma segunda prova? Uma prova mais elaborada, até porque teve mais tempo, para ela criar vergonha, não ser tão desorganizada e, quem sabe, fazer umas questões melhores, tá bom? Então, vamos contextualizar tudo que for possível. Os três menores em o quê? De onde? Do norte, né? Do norte. Gente, nunca vai perguntar do Brasil qual é a posição do Acre. Não vai perguntar. Mas se perguntar, olha a dica, está aqui os três menores da norte, depois ainda vai ter três menores lá do nordeste. Então o Acre ele não fica nem entre os três menores do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Outro dado. Esse aqui em extensão territorial, agora em população. Anota aí. O menor estado, aquele que tem a menor população do norte, é o Amapá. É o Amapá.
Primeiríssimo, o Amapá ele é isolado do resto do Brasil. O Amapá ele é uma grande ilha. Não tem rodovia, não tem nada que liga o Amapá para o resto do Brasil. Aí agora é que a gente vai ter uma alteração aqui. O segundo, com menor população, aí é o Acre. Aí é o Acre. É o Acre. E aí a gente já complementa essa informação. Com o quê? Com o dado mais atualizado de população do nosso estado. No ano de 2024, ano passado, o IBGE ele atualizou as estimativas populacionais do Acre, de todo o Brasil, mas do Acre também. Segundo as estimativas de 2024, o Acre agora ele possui mais ou menos 880 mil habitantes. Anota, 880 mil habitantes. População do Acre, 880 mil habitantes. Isso aqui, ó, a gente tem que fazer uma comparação. Por quê? Presta atenção. Na primeira prova, vocês lembram, não sei qual foi o cargo, eu acho que foi apoio administrativo. Teve uma questão lá sobre o PIB, que não era o dado mais atualizado, que era o dado de 2021, mas tinha um dado mais atualizado. Então, bora fazer o seguinte, a gente se precaver de qualquer besteira que a banca faça, você vai anotar assim, ó, em 2024, a estimativa do IBGE é 880 mil. Em 2023, quando a gente teve o resultado lá do censo populacional, em 2023, segundo o próprio censo, a população era de 830. 830, ok? E antes do censo, vai que a desgramada, ela ignora o censo total e pergunta a população do Acre lá em 2022 ou para trás. Para se precaver, aí você coloca assim, ó, 2022, a população estava estimada em 910 mil habitantes. 910 mil habitantes. Professor, então quer dizer que ela diminuiu em 2023, morreu gente? Não. O censo, ele é feito de 10 em 10 anos. O que é feito anualmente é só estimativa. Então, quando o censo chegou, viu-se que a população do Acre ela estava numa estimativa muito maior. E aí ela baixou, tá bom? Então, ó, 2024, dado mais atual que a gente tem, 880 mil habitantes. 2023, quando saiu os números do censo, 830 mil habitantes. Antes do censo, esse dado aqui já é o mais desatualizado possível, 910 mil. Beleza? E aí, para complementar aqui o top 3 de menores, né, em população, Roraima é o terceiro. Não, os dois, tem que levar os dois dados. Tanto. Não. Leva só esses três. Leva os três aqui para a prova que tá de boa. Tá bom? Você pegando isso daqui, pode cair qualquer questão sobre isso, você vai matar. Até aqui, tudo bem? Alguém tem dúvida? Posso passar? Beleza, vou apagar aqui então. Já que a gente está falando de números, né, no caso do Estado, e aí, como eu citei o PIB, anota esse primeiro aqui, ó, já do slide. O PIB ele não vai mais ser cobrado, gente. O PIB ele não vai mais ser cobrado. O PIB não vai ser cobrado. A banca ela não vai perguntar de novo qual o clima do Acre, mas a gente vai ter que falar do clima hoje ainda, porque tem um tópico que pode cair na prova e tem a ver com o clima, tá bom? Mas o PIB ela não pergunta mais. Mas ela pode perguntar esse dado aqui, por exemplo, ó, IDH. Anota aqui, ó.
É o dado mais atualizado de IDH que nós temos dentro do Acre. IDH, índice de... Isso aí. Show? Beleza? Anota também, galera, isso aqui, ó, a renda domiciliar, aqui, ó, R$ 1.095. Renda domiciliar per capita, baixíssimo a renda do nosso estado, por cabeça, R$ 1.095. Como é que é, filho? Só. Aí. Não tá vendo nada. Vai pra ali, mano. Ah, tá. Então tá de boa. Tô vendo isso. De boa até aqui? Ó, por enquanto, é só dado da Equareba, por enquanto. É dado que tu tem que olhar, lembrar. Olhar, lembrar. Isso aqui não vai ser coisa que tu vai levar pro resto da vida, não. Tá bom? Posso passar? Tá. Daqui a pouco eu volto pra cá. Beleza? Agora vamos. Nós temos dois comparativos. Novamente, em extensão e novamente em população. Isso aqui é um dado que 70% dos concurseiros já sabem. Mas a gente tem que passar. Tem uma boa quantidade que ainda não sabe e é um assunto que normalmente é cobrado também. Então, primeiramente, maiores e menores em extensão. Vamos lá. O maior de todos, aquele que corta de norte a sul. Um dos três que cortam de norte a sul, na verdade. Mas é a terra do açaí. Feijó. Boa, anota aí. Maior município do Acre em extensão, Feijó. Feijó. Menor município do Acre em extensão. Menor município do Acre em extensão. Grita aí. Oi? Acrelândia, Epitaciolândia, falaram Jordão, não sei quem foi. Jordão ainda é grande. Gente, agora vamos lá. Ó. O menor município do Acre em extensão territorial é Epitaciolândia. Já vi gente vindo até mim perguntar se era Acrelândia. Não, Epitaciolândia. Tá? Epitaciolândia. Não sei se no slide aqui tem algum mapa do Acre. Acho que não tem. Tem não. Epitaciolândia é o menor. É o menor em extensão. Epitaciolândia fica próximo a qual município? Ou a quais? Para onde é que a galera vai quando quer fazer medicina na Bolívia? Brasileia. Beleza? Fica ali do lado de Brasileia. O maior em população é a nossa capital, Rio Branco. Não tem outro município lá com mais gente que Rio Branco. Até aqui tudo bem, bem tranquilo. E aí o menor é um dos 4 municípios considerados isolados do nosso estado, Santa Rosa do Purus. Santa Rosa do Purus tem pouco mais de 7.000 habitantes, tá bom? É o município que contém o menor número populacional do estado do Acre. Ok? Então, o maior em extensão é
O menor em extensão é, o maior em população é, o menor em população é, o município mais oriental do Acre é, todo mundo errou. Rapaz, ei, deixa eu falar um negócio para vocês. É tipo, não, o cérebro humano, ele é acostumado a ouvir umas informações que ele repete na mente. É tipo eu falar assim, ó, o Brasil ele tem 5 regiões, norte, sul, alguém fala leste e oeste sempre, velho. Desde quando leste e oeste é região do Brasil, gente? Norte, sul, nordeste, centro-oeste e sudeste. Ó, anota aí também, que assim, ó, nas provas, a gente já viu muitas vezes sendo cobrado o município mais ocidental do Acre. Por quê? Porque é o ponto mais ocidental também do Brasil. Então, as bancas, elas gostam de trazer essa informação. E aí, quando eu pergunto qual é o município mais oriental do Acre, aí a galera já lembra de Manso Lima porque cobra muito isso. Só que ocidental é oeste, oriental é leste. Então, ocidental, que está a oeste, é Manso Lima. Mas oriental, que está a leste, é Acrelândia. É Acrelândia. Se você pegar o ônibus e for para Porto Velho, o último município do Acre que você vai passar é o município de Acrelândia. Tá bom? Então, é informação também legal para você anotar. Município mais ocidental, ou seja, mais a oeste, Manso Lima. Mais oriental, mais a leste, Acrelândia. Não vai cair em bobeira aí, não vai cair em pegadinha. Tudo certo até agora? Se eu perguntar qualquer coisa aqui que eu falei aqui até agora, vocês vão saber. O IDH do Acre é o quê? Sem olhar? Melhor turma, pô. Palmas pra vocês, vai. Palmas pra isso aí. Mas tá fraco. Tá fraco. Ó, vamos lá. Continuando aqui, ó. Municípios com mais indígenas no nosso estado. Novamente, a gente tem ali o asterisco. O que é o asterisco? O município com maior número total e o município com maior percentual. Ou seja, número total, em números absolutos, aquele município tem a maior quantidade. Percentual, dentre a quantidade total, aquele município tem o maior número percentual. Ok? Aí vocês vão anotar assim, município com maior número absoluto. Ou seja, aquele que tem mais indígenas dentro do Acre. Feijó. Tem quase 5.000 indígenas dentro do município de Feijó. É o município que contempla o maior número. Só que aí tem um percentual também, que é Santa Rosa do Purus. Por que Santa Rosa do Purus? Lembra que agora eu falei que tinha pouco mais de 7.000 habitantes? Se você pegar desses pouco mais de 7.000, quase 5 são indígenas. Então, quando você pega esse percentual, pô, dá muito alto. É o maior percentual dentre todos os municípios, tá bom? Então, não confunde isso daí na mente, porque são ideias diferentes. Pode cair. Inclusive, vai cair questão sobre etnias. Vai cair, tá? Vai cair. Estuda isso que vai cair. Tanto que ali, ó, até deixei em preto, porque ali é ponto garantido, tá bom? Datas. Ó, ainda bem que a gente dá essas aulas assim pontuais, porque aí já fica sempre o feedback já na própria mente da pessoa. Fala pra galera, gente, vocês têm que saber
4 datas para a prova de História e Geografia do Acre. 4. Aí na prova, veio perguntando assim, deixa eu pegar aqui a prova rapidinho, só para a gente dar uma lida aqui em 2 questões, jogo rápido. Na prova veio assim, ó, em uma delas. Prova de professor. Professor. É um feriado estadual, o qual relembra o momento em que a região se tornou um Estado brasileiro oficialmente, após uma lei instituída pelo presidente João Goulart em 62. O feriado, tralalá, trata-se do dia tal. Essa foi uma questão. A outra questão, aí contextualizava a Revolução Acreana e perguntava qual a data de início da Revolução Acreana. Pá. Beleza. As 4 datas que eu falo para a galera decorar aqui e ir para a prova é isso aqui, ó. Em ordem de timeline. A primeira, 6 de agosto de 1902. Essa é a primeira. A segunda, 24 de janeiro de 1903. A terceira, 17 de novembro de 1903. E a quarta, 25 de junho de 62. Dessas 4 datas, que eu sempre passo isso aqui, sempre, não tem como não passar isso aqui. Dessas 4 datas, essa e essa estavam na prova. 3 dessas. E aí você só precisava saber o que cada uma tinha, o que cada uma representava. Não foi cobrado a data de Tratado de Petrópolis, mas essa data aqui, ela estava nessa questão que eu acabei de ler, como alternativa. Por quê? Manda pegar um desavisado que sabe que essa data aqui é importante para o Acre, mas pode não saber, de repente, o contexto. Acontece. Então, dito isso, vamos aqui para esse tópico de datas. Alguém? Oi? Eu coloquei 25, gente. Desculpa. 15. 25 de junho é aniversário de Porto Walter. É Porto Walter, né? Vamos lá. 15 de junho de 62. Foi mal, gente. 6 de agosto. 6 de agosto. Início da Revolução Acreana. Início da Revolução Acreana. 24 de janeiro. Término da Revolução Acreana. Então, estas 2 datas aqui, elas fazem referência à Revolução Acreana. Um pouquinho de história. Rapidinho. O Acre, a gente sabe que ele era de quem antes do Brasil? Ele era da Bolívia, né? O Acre ele era território boliviano, legalmente, por conta da assinatura de um tratado. Que tratado era? Oi? Fala alto. Ayacucho. Beleza. Tratado de Ayacucho ele foi assinado no ano de 1867. Beleza. Foi por conta do Tratado de Ayacucho que o Acre ele pertencia à Bolívia nessa época. Show de bola. Os brasileiros advindos do Nordeste chegaram aqui na região da Amazônia. Não vou mais aprofundar nessa parte. Chegaram aqui, começaram a extrair látex daqui, né, no caso, em um período em que o Acre era da Bolívia.
Ou seja, invasão de território. Confere? Confere? Todo mundo de acordo. Beleza. Quando a Bolívia soube dessa situação, aí começou uma encrenca. Por quê? Porque a Bolívia começou a mandar homens para cá, para essa região aqui do Acre, principalmente para aquela região onde hoje se encontra o município de Porto Acre, tá bom? E aí os bolivianos eles começaram a cobrar impostos dos brasileiros na época. Ok, deu ruim. Por quê? Porque os brasileiros acharam ruim e começou toda aquela intriga. Dessa intriga, dessas brigas, nós tivemos 3 principais momentos, que nós vamos chamar de insurreições, ok? E aí, isso eu estou resumindo, não dá para aprofundar agora, é revisão. A primeira insurreição, anota aqui, primeira insurreição, ela aconteceu no ano, você vai anotar poucas coisas agora, ano 1899. 1899. Primeira insurreição. 1899. Quem foi o líder dessa primeira insurreição? Luiz Galvez. Luiz Galvez. Tá? Em aula nessa última semana, se você não estudou nada disso aqui ainda, pega pelo menos essas 2 informações. Primeira insurreição, primeiro grande conflito que aconteceu aqui pelo Acre, no território do Acre. Aconteceu nesse ano, e o líder dessa revolta, desse conflito, foi Luiz Galvez, que instituiu, pela primeira vez, o que a gente vai conhecer como Estado Independente do Acre. Estado Independente do Acre. Ou seja, o que ele fez? Ele criou um país aqui dentro do território acreano. Ou seja, o Acre, por um curto momento, ele não era nem do Brasil e nem da Bolívia. Só que aí, estou resumindo também para vocês. O Brasil, o governo brasileiro, nessa época, era totalmente contra os brasileiros que estavam aqui lutando com bolivianos. Por quê? Porque o governo brasileiro, na época, queria respeitar o Tratado de Ayacucho, que tinha sido assinado no ano de 1867. Aí, galera, o governo brasileiro mandou a Marinha vir aqui e acabar com tudo. Prendeu Galvez, acabou com o Estado Independente do Acre, Bolívia retomou o controle. Até aqui, tudo bem? Tá. No ano posterior, em 1900, o governo do Amazonas, novamente, a primeira insurreição foi financiada pelo governo do Amazonas. É bom ressaltar isso também. Tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira. Todas. O governo do Amazonas ele estava se beneficiando, tanto o Amazonas quanto o Pará, ou seja, Manaus e Belém, estavam se beneficiando muito da borracha que era extraída aqui. Estavam ficando ricos. Ricos mesmo. No ano, então, de 1900, foi novamente tida uma nova insurreição, que a gente vai chamar de segunda insurreição. E aí você vai colocar aí para lembrar dela. Expedição dos Poetas. Expedição dos Poetas. – 1900. Inclusive, aqui já cai, ó, um assunto aqui também, que eu queria ter colocado agora que eu lembrei, que é o Bolivian Syndicate, que foi cobrado na primeira prova em um dos cargos, mas que pode cair novamente. A expedição dos poetas, gente, ela aconteceu quando um grupo, lá de Manaus, eles começaram a se juntar para tentar defender a causa aqui do Acre. Só que era um grupo de não militares. É tipo pegar, juntar aqui várias pessoas aqui, bora lutar no Acre, bora. Chegaram aqui, deu ruim, voltaram.
perderam tudo. Voltaram para Manaus. Essa foi a expedição dos poetas, bem, tipo, resumidamente mesmo. Segunda insurreição. Nesse período também foi instaurado novamente o Estado Independente do Acre, né? Só que na primeira batalha que eles tiveram contra os bolivianos, eles perderam. Beleza? E aí, esse acontecimento da expedição dos poetas só foi possível por quê? Porque lá em Manaus começou a ser falado que a Bolívia tinha assinado um contrato com um grupo de investidores internacionais que tínhamos americanos, ingleses, europeus, né, de várias partes, incluindo da família aí do Reinado da Bélgica. Tinha muita gente. E aí o que é que esse contrato ele dizia? Que a Bolívia dava direito a este grupo de investidores, né, direito absoluto a eles fazerem o que quisessem nessa área aqui da Amazônia, onde hoje é o Acre, por um período de 30 anos. Então eles vêm dizendo, alugavam a eles, arrendavam, né? Na verdade, essa é a palavra, por esse período. E aí isso pegou muito mal aqui no Brasil. Pegou muito mal também no Peru. Por quê? Porque quando a Bolívia fez isso, a gente tem que ressaltar que nós estávamos em um período em que os limites geográficos, eles podiam até ser traçados no mapa, mas quando você passa para a realidade, você não sabia ainda muito bem onde que era a terra de quem, né? Então, isso pegou muito mal por conta de os dois países, tanto o Brasil quanto o Peru, sentirem suas fronteiras ameaçadas, né? E aí o Brasil, inclusive, fechou todos os seus rios para a Bolívia não mais passar com seus produtos, né? E por aí vai. Beleza. Falei, então, aqui agora da segunda insurreição, né? Breve contexto, quase nunca cai, galera. A segunda quase nunca cai. O que mais cai é a primeira e, principalmente, a terceira, tá bom? E já falei também um pouquinho aqui do Bolivian Syndicate. Aí nós vamos para a terceira insurreição, que é quando a gente entra nesse período aqui das datas. No dia 6 de agosto, essa data ela não é por acaso. A terceira insurreição ela iniciou aqui. O líder, Plácido de Castro. Plácido de Castro. Ele, diferente da galera da segunda insurreição, ele já era militar veterano, já tinha lutado em guerra anteriormente. Ele era cara que manjava das estratégias. E aí o que ele fez? Ele sabia que a independência da Bolívia ela é comemorada nesse dia aqui, ó, 6 de agosto. É o dia da independência da Bolívia, 6 de agosto de 1825. E aí ele pensou, pô, bora se juntar aqui, vamos invadir. Isso agora a gente está na região de Chapuri, tá bom? Vamos invadir esqueci agora o nome, esse acampamento boliviano nesse dia aí. Por quê? Eles vão estar de guarda baixa. Vai ser um dia de comemoração. Não vão estar para a guerra. Dito e feito. Foi isso que aconteceu. E aí, foi justamente nesse período, nessa situação, que nasceu o nome da terceira insurreição, que a gente não conhece como terceira insurreição. A gente conhece como Revolução Acreana, que é a questão da frase que, quando eles chegaram lá nos bolivianos, os bolivianos olharam e disseram, não é hora para festa. E aí a tropa brasileira lançou, não é festa, é revolução. E aí veio o nome Revolução Acreana, terceira insurreição. É a única das três que tu tem que saber a data completa de início e de fim. Tá bom? Foi assim que começou. Vou explicar agora como é que terminou. Das três insurreições, a terceira foi a maior. Foi a que houve mais conflito. Chegou um momento que Plácido ficou tão puto que decidiu fazer a mesma coisa que Galvez fez na primeira. Instaurar um país aqui novamente. Ou seja, aquela ideia de fazer do Acre um país porque o Brasil não quer,
foi novamente retomada. E aí essa notícia chegou forte no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. E aí começou a haver muita manifestação. E o presidente, na época, que tinha sido recém-nomeado, era Rodrigues Alves. Tem alguém de Rodrigues Alves aqui? Era Rodrigues Alves. Rodrigues Alves cedeu à pressão. E aí ele convocou duas personalidades importantes da época, personalidades diplomáticas, para resolver essa situação aqui. Primeiro, nome da nossa capital, gente. Homenagem a quem? Barão do Rio Branco. Se por acaso perguntasse o nome desse camarada, como que seria o nome dele? José Maria da Silva Paranhos Júnior. É uma frase todinha. É grande o nome dele, mas não cobra isso não. Mas tem que cobrar isso. José Maria da Silva Paranhos Júnior. Não tem nem como você errar, porque é impossível a banca botar uma frase maior que essa. José Maria da Silva Paranhos Júnior, é o nome dele. Barão do Rio Branco. Aí, o outro, José Francisco de Assis Brasil. Ó, dois nomes aqui agora de municípios atuais do Acre, representando aqui no Tratado de Petrópolis. E se juntar o presidente, três nomes. Origem também de nomes de municípios, eu julgo ser algo muito importante para a gente também. Tanto pela parte histórica mesmo, né, de curiosidade, mas também para a prova. Porque vai que o examinador está num dia motivado, e vou fazer uma prova que preste. Eu vou chegar lá para eles agora e perguntar de onde saiu o nome Feijó. E aí, a origem do nome do município de Feijó é porque um padre, nome do padre, nome do padre, Feijó. Pô, sobrenome de um padre, gente, Manso Lima, um dos primeiros prefeitos do departamento daqui do Alto Juruá. Rodrigues Alves, presidente do Tratado de Petrópolis. Porto Walter, Walter de Carvalho, era delegado da época. Marechal Gregório Taumaturgo de Azevedo, um dos maiores heróis aqui da Revolução aqui do Juruá. Tarauacá. Tarauacá, gente, vai. Olha lá. Alguém de Tarauacá? Oi? Lembra o Rio. É um nome indígena mesmo. Significa, na linguagem do povo étnico, Rio das Tronqueiras. Rio dos Paus. Algo assim no sentido. Jordão, também nome do rio. Feijó, já acabei de falar. Manuel Urbano. Já falei isso em sala. Quem é aluno devia saber. Manuel Urbano da Encarnação, um dos primeiros desbravadores do Acre. Sena Madureira. Antônio de Sena Madureira, um dos primeiros delegados do Alto Purus. O próximo. Bujari. Nome indígena também. Rio Branco. Já sabem. Porto Acre. Homenagem mesmo para o nome do Acre. Né? Pode entrar, de boa. Senador Guiomar, esse é importante. Esse é importante de saber. Quem foi senador Guiomar? Vou já falar naquela última data ali. Mas, enfim, só para concluir aqui o 24 de janeiro. Plato instaurou novamente um país, né, aqui, tranquilo. Rodrigues Alves não gostou, nomeou Barão do Rio Branco, nomeou Assis Brasil. Eles começaram a negociar com todo mundo, para futuramente, no dia 17 de novembro de 1903, a gente ter finalmente o quê? O Tratado de Petrópolis. Beleza? O que o Tratado de Petrópolis ele fez? Ele colocou o Acre
como agora território do Brasil. Em qual forma o Acre ele foi anexado ou incorporado ao Brasil? Território federal. O Acre ele foi incorporado ao Brasil na condição de território federal. O que isso significa na prática? Como território federal, o Acre ele não podia fazer eleição, o Acre ele não podia recolher imposto. Na prática, tudo que era colhido aqui de borracha, quase que 100% ia para a União. O Acre ele era quebrado. Ou seja, quem estava aqui estava muito descontente com a situação do Acre. E aí, durante o tempo, começou a surgir algumas revoltas que a gente vai chamar de revoltas autonomistas, que eram revoltas que buscavam emancipar o que na época era território federal do Acre. Como assim emancipar, professor? Transformar o território em Estado. Território em Estado. E isso só foi acontecer no dia 15 de junho de 62, por um projeto encabeçado por Guiomar dos Santos, o famoso senador Guiomar. Ok? Detalhe, curiosidade, quando ele encabeçou esse projeto, ele não era senador, ele era deputado federal. Ele encabeçou esse projeto, enfim, foi assinado no dia 15 de junho de 62. Quem era o presidente nesse ano? Vocês têm 3 presidentes para lembrar para a prova. O primeiro, Rodrigues Alves, que eu acabei de falar, né, no Tratado de Petrópolis. O segundo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, por quê, professor? Por conta do segundo ciclo da borracha. Era Getúlio Vargas que estava fazendo todo o processo ali no segundo ciclo da borracha. Era ele o presidente. E o terceiro presidente, professor? João Goulart. Esse que é aqui do Estado, né, já sendo agora emancipado. Até aqui tudo bem? Tá muito gelado? Vamos já resolver. Cid, resolve para nós voar. Resolve para nós voar ali. Falaram que tá gelado. Posso seguir? Isso, território federal para Estado, tá bom? Essa parte aqui de 15 de junho de 62 foi essa. Como isso aqui foi cobrado na primeira prova, e cobrado já exatamente assim, acho que não seria cobrado novamente, tá bom? Perguntar, aquele ali, ó. Acho que aquele, ou só aumentar a temperatura. Como esse 15 de junho de 62, gente, ele foi cobrado na primeira, eu acho que a banca ela não faria isso novamente. Mas se fizer, está dada aí a questão. Ok, a maior parte de história é essa. Resumi bem, a partir de agora tem menos, né, conteúdo. Dúvidas? Alguém? Solos. Gente, julguem certo ou errado. O solo do Acre é um solo antigo e de origem sedimentar. Certo ou errado? Errado. O solo do Acre, ele é novo. Ele é novo. É um solo novo. Pode anotar aí, características do solo do Acre. É um solo novo. É um solo pobre em minerais. Tem vários estados, até aqui mesmo da região norte, que são cheios de garimpos.
Vocês já perceberam que aqui não tem? Porque o solo mesmo do Acre ele é pobrinho. É um solo novo e pobre. E de origem sedimentar. Sedimentar. Como assim, professor? Sedimentar? Deixa eu tentar colocar. Isso sempre vai ficar legal para vocês verem aí. Mas, depois dessa explicação aqui, vocês nunca mais vão precisar estudar isso. Olha, vocês estão vendo, isso aqui é o mapa da América do Sul. Vocês estão vendo que aqui nessa bordinha tem um negócio alto? Estão vendo? Aqui, ó. Estão vendo? Qual o nome disso aqui? Cordilheira dos Andes. Olha aqui para essa região aqui. Estão vendo? Se você pesquisar aí, mapa da América do Sul em relevo, você vai ver esse mapa melhor. Mas, em resumo, essa parte aqui, gente, do norte da América do Sul, onde a gente está, onde o Acre está inserido, é uma região mais baixa que essa parte aqui do Brasil, que é uma parte muito mais alta, são os planaltos do Brasil, e que essa parte da cordilheira aqui. Por quê? Ó, há alguns anos, e eu não estou falando de 2, 3 anos, não, é milhões de anos mesmo. Quando a Cordilheira dos Andes ela ainda não existia, a água do Oceano Atlântico, ela adentrava aqui, ó, do continente americano, e tinha uma saída para o Pacífico. Então essa parte todinha aqui, ó, era alagada. Isso aqui era como se fosse um mar. Aqui era tudo um mar. Isso permaneceu por vários milhões de anos de água aqui, colocando sedimento aqui na nossa terra. Quando aconteceu o choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, gerou então a Cordilheira dos Andes. E aí aquela água que estava aqui começou a correr para o Oceano Atlântico de volta, ou seja, fazer esse caminho aqui, ó, para fora. Esse processo gerou alguns milhões de anos. E depois de milhões e milhões de anos, tem-se o que a gente tem hoje. A nossa hidrografia de rios fazendo esse trajeto normalmente, indo ao Oceano Atlântico. Então, essa é a origem que se explica do nosso solo ser sedimentar. Qual que é a bronca que pode aparecer na prova? Dizer que é um solo vulcânico. Se falou isso, tá errado. Francisco ali já riu que ele já sabe. Já botou aqui. Então, não é vulcânico. É o quê? Não é rico. É o quê? É igual o nosso bolso, é pobre. Não é. Qual é a outra? Não é velho. É o quê? Novo. Então anota essas 3 características aqui que pode cair. Tá? Normalmente, uma questão fácil sobre solo seria o quê? Perguntar o tipo de relevo do Acre. O Acre, ele é caracterizado por ter um relevo alto ou baixo? Baixo, baixo. Tanto que a altitude média do Acre é o quê? 200 a 300 metros. Se você pegar o Google Maps ou o Google Earth também e colocar lá aquele mapa em relevo, você vai observar que a maior parte do território fica beirando isso, 200, 300 metros. Só que tem uma partezinha, uma riscazinha aqui perto do Juruá, que a gente chama de planalto residual da Serra do Divisor. Ou seja, é o único planalto do Acre.
que é majoritariamente composto por depressões e planícies. Mas tem planalto? Tem planalto. Tem planalto, não tem, Cid? Porque dizer que não tem é diferente de dizer que tem pouco. Confere? Então, grava isso na memória. O tipo de solo do Acre é característico por depressões e planícies. Mas se falar que não tem nenhum planalto, vai estar errado. Ok? A altitude média, então, do Acre é o quê? 200 a 300 metros. O ponto mais alto do Acre fica onde? Na Serra do Divisor. Quantos metros? 609 metros. Ó, a galera já tá boa. Gostei disso aí. Ponto mais alto do Acre, 609 metros. Então, ó, questão fácil. Perguntar sobre relevo, o relevo, né? Depressões e planícies. Seria fácil. Uma questão já média seria isso aqui. Falar sobre a origem, falar que é um solo pobre, falar que é um solo novo ou velho. Isso já seria uma questão um pouquinho mais complicadinha. Mas tem uma pior ainda. Tipo, difícil, que só quem está aqui, e quem está assistindo no YouTube, claro, vai acertar. Que é perguntar os tipos de solos predominantes no Acre. Vamos lá. Pessoal da turma, grita aí, qual é o tipo de solo predominante no Acre? Tá fraco? Pessoal da turma, vai, grita aí. Ó, gente, juro por Deus, isso aqui já caiu em prova. E não foi prova de engenheiro florestal, nada disso. Foi isso mesmo. Anota aí, ó. Prova de gari. Rapaz, se um gari precisar saber disso aqui é complicado. Mas não, vai lá. Primeiro tipo de solo característico: latossolos. Aqui já é uma questão tipo bem aprofundada, pô. Fica aí, aqui o ponto é só de vocês, tá bom? Ah, professor, o que é latossolo? Não importa, decora. Te juro, não importa, decora. Ar de solo. Certeza? Vai. Latossolos, argissolos. E aí tem outro. Esses dois aqui, os latossolos e os argissolos, são os que têm a maior predominância. Tem outro também que é o chamado luvissolo. Anota esses três aqui, ó. Aí vocês vão colocar para esses três, que são os que são mais predominantes. Aí vai ter outro aqui que eu vou colocar, mas vocês vão colocar em outra categoria. Latossolos, argissolos, luvissolos. Esses três aqui, por não sendo coincidência, são solos novos e solos pobres, tá bom? Pobres em minerais, por exemplo. Anota aí, então. Latossolo, argissolo, luvissolo. Professor, quero saber o que é. Vá para a engenharia lá, que já foge do concurso. Não vai precisar saber o que é. Vai precisar saber que tem. Beleza? Tem aqui? Tá, aí tem outro. Tem outro. Só que esse outro, ele é bem pouquinho, a quantidade dele dentro do Acre, que são os cambissolos. Cambissolos. Esses aqui, inclusive, são solos, tipos de solo rico, tá? Tem pouco dentro do Acre. Não é predominante, tá bom? Não é predominante, mas tem. É tipo falar dos planaltos.
Não é predominante, mas tem. Ok? Tipos de solo. Aqui já seria a questão, tipo, que a banca vinha com raiva, assim, rapaz, esse pessoal fez eu fazer a prova de novo. Vou fazer uma prova do diabo. Marca isso aqui. Ok? Vocês vão apertar. Até aqui, tudo bem? Tudo certo? Posso passar para o próximo? Deixa eu só ver o que é que tem aqui. Tá, tu tá me dando indireta aqui de intervalo, né, filho? Rapaz, mas aqui. Ei, vamos aqui, ó. Rapidinho. Para as exportações. Aí a gente faz um intervalo rapidinho, tá? E aí continua depois. Acho que vai depois de 9, gente. Então, bora segurar que tudo aqui vai ser importante. Ó, exportações do Acre. Gente, qual o produto mais exportado do Acre historicamente? Oi? Boa, madeira, gente. Qual o produto do Acre mais exportado atualmente? Vê se atualizar, né, Cássio? Realmente não estava estudando, não, né, Cássio? O ca... Ó, pra você ver, presta atenção, ó. Na primeira prova, a gente fez o pré, né, o concurso normal. Cássio, qual é a tua resposta? Soja. Por quê? Porque lá em outubro, novembro, a soja era o produto mais exportado do Acre. Mas adivinha, isso mudou nesse ano. Atualmente, galera, o Acre, o líder, o produto que ele mais exporta, que ele vende, é a carne de boi. Carne bovina. Carne bovina. Aqui, ó. O dado mais atualizado que a gente tem para vocês levarem para o prova. Produto mais exportado do Acre. Atualmente é o quê? Carne bovina. Em segundo lugar. Em terceiro lugar. Isso, galera. Ó, ó, castanha. Só que é o seguinte, daqui pro final do ano, a soja ela pega a liderança de novo. Ela vai pegar a liderança de novo. É comum. Até porque a gente está falando de safra, né? De safra. Mas para o momento, para a prova de vocês, atualmente, bovinos. Agora preste atenção. A banca ela foi traiçoeira na primeira prova. Ela pode ser agora. E se ela perguntar em 2024, soja, galera, soja. Produto mais exportado do Acre em 2024, soja. Soja. Isto, ó, uma palavra ela muda tudo. Porque as bancas, depois que a gente começa a trabalhar com essas questões assim, a gente percebe que banca para a história do Acre é preguiçoso, para a geografia. Você pesquisa ali um negócio ali e vê lá, tipo, os dados históricos. Aí pergunta assim mesmo, historicamente. Madeira e castanha, vai estar lá a resposta. Né? Mas agora, se perguntar atualmente, aí muda aqui. Oi? Ó, se cair, tipo, dado histórico, do extrativismo vegetal, não sei o quê, resposta, madeira e castanha. Madeira e castanha. Pode marcar que é ponto na certa. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza, vou fazer um intervalo que a garganta está precisando. 7 minutos. Vai pior que é verdade. Gente, hoje a gente vai passar de novo. Tá? Vai ter que passar de novo, não tem como. Ah, pega, Cid. Uma aposta no Vasco, pô.
Os outros já ganharam, agora só falta o VAR. Vou? Não, seu Paulo. É doido, hein? Será que o de agora vai ser bonito esse mapa? Foi bonito. Esse daí foi bonito. Ah, rapaz, rapaz. Me respeite. Hey, ho, olha a toalha, bora, 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 bora. Bora ganhar os pontos. Ei, galera, o que é que tem pra cá, ó? Oi? Amazonas. O que é que tem pra cá, ó? Aqui, aqui, aqui. Beleza. Divisas e fronteiras devidamente revisadas. Bora rapidinho aqui para rios. Ó, não se atentem ao tamanho, tá? A proporção aqui não segue a regra, tá? É só para a gente fazer a revisão padrão. Galera, isso aqui cai demais. Isso aqui cai demais. Na primeira prova caiu? Caiu. Caiu. E pode cair de novo. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um mundo de possibilidades de questões, né? Diferentemente, por exemplo, da data 15 de junho de 62, que pode até cair de uma outra forma, mas é muito mais difícil. Aqui não. Aqui a gente tem uma grande quantidade de rios que a gente tem que ter a noção, tá bom? Então, ó, primeira coisa, a grande quantidade, maior parte dos rios do que passam aqui em território acrianos, eles vão nascer no Peru. Mais uma vez, não se atentem ao tipo aqui. Imagina que daqui dessa linha para cá é tudo Peru. Daqui dessa linha para cá é Bolívia. Beleza? Primeiro rio aqui, ó. Vale do Juruá. Rio Juruá. Esse rio aqui, junto com o rio Purus, Purus, são os únicos rios que passam no território acreano que vão ultrapassar em toda a sua totalidade, da nascente à foz, mais de 3.000 quilômetros. Mais de 3.000 quilômetros. O rio Purus, ele é maior que o Juruá. Então, se na prova perguntar qual o maior rio do Acre? Purus.
ok? Purus. Esse rio aqui, ó, ele é o que tem maior probabilidade de cair em prova. Podem me corrigir se eu estiver errado. Porque eu não lembro se na prova de vocês agora foi a que caiu sobre o rio Acre. Eu sei que teve uma questão lá que perguntou sobre os rios, que era perguntando a incorreta, que qual não era o rio, que a resposta era até Tijucas. Tijucas. Mas eu não lembro se caiu sobre o rio Acre. Teve um concurso recente que caiu. Ele trouxe o resumo completinho do rio, falando assim, ó, no enunciado. É um rio que nasce em território peruano, que tem em sua totalidade 1.190 quilômetros, tralalá, 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 e perguntava, que rio é este? Ipurus, macho. Ah, tá. Acre, Rio Acre. Rio Acre, 1.190 quilômetros. Nasce também no Peru, ok? Até aqui tudo bem? Esse rio também pode cair, galera, o dado de maior cheia e maior seca. Maior cheia e maior seca. A maior cheia dele, 2024 do ano passado foi a maior seca, né? 2024 foi a maior seca. 2024, maior seca. Foi 18, não, 18 metros não. Ô, tá no meu slide lá? Obrigado, porque vai lá, 1,43, 2024. A maior cheia foi 2015? Ok, obrigado, Fabio. 18,40. Aqui, ó. Isso aqui também pode cair, tá bom? Maior cheia, 2015. Ele atingiu 18 metros e 40. Maior seca, ano passado, 2024. Foi a qualidade de live. O ano tá certo, gente. É 2024. Só tô com uma divergência aqui nesses centímetros aqui. É 1,23? Beleza, gente. Obrigado. Gente, vocês perdoem. Todo número aí é importante. Às vezes a gente buga na memória, tá? Mas o ano, 2024, 1,23. Maior seca. Maior cheia, 2015, 18 metros e 40. Tá bom? De todos os rios que pode ser cobrado esses índices de cheia e de seca, é o Acre. É o Acre. Outra coisa, tem um rio no Acre, é o único rio, é a exceção, que não nasce no Peru, que é esse aqui, ó, que faz a fronteirinha ali de Pasto de Castro, Acrelândia. O nome desse rio aqui, galera, é Abunã. 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 Isso. Eu já falo. Obrigado. Abunã. O Rio Acre, galera. O Rio Acre, cidade é importante, atenção. Falar do Rio Acre e de Assis Brasil. Lá em Assis Brasil, nós temos uma particularidade aqui do nosso estado. É onde fica localizada a tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. É lá no município de Assis Brasil. E essa tríplice fronteira ela é marcada justamente pelo Rio Acre. Tá? Então, o Rio Acre, a sua bacia, no caso, ela é o quê? Trinacional. Isso também caiu numa prova do ano passado. Se eu salvo engano, foi do TCE. Tá bom? Então é importante também ressaltar isso daí.
Outros rios também aqui, ó, de grande importância, são o rio Tarauacá, que deságua no Juruá, e o rio Envira. O Envira deságua no Tarauacá. O Tarauacá deságua no Juruá. O Juruá, ele deságua onde? Solimões. Tanto o Juruá quanto o Purus são afluentes dos Solimões, tá bom? Este rio aqui, que também é bem importante para o estado do Acre, Rio Iaco. Rio Iaco, tá bom? Também é bem importante para o nosso estado. Esses todos aqui, ó, esses todos aqui são os principais. Nós temos, claro, outros rios aqui também, mas para a prova, para levar para a prova mesmo, lembra principalmente desses aqui, tá? Lembra que o maior é esse, é o Purus. Lembra que o mais sinuoso, ou seja, aquele que tem mais ondinhas, é o Juruá. Lembra que o rio Acre, antes, lembra que o Purus e o Juruá são rios que têm mais de 3.000 quilômetros. E lembra que o Acre nasce no Peru, ele é um rio que divide a fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, e é um rio que tem 1.190 quilômetros, ok? Lembra disso. E lembra dos anos de maior seca e de maior cheia. Show? Dúvidas? Posso passar? Posso? Quem aprendeu, diga amém. Quem está perdido, diga misericórdia. Pô, foi o mapa mais bonito que eu fiz na vida, velho. Dá uma pena de apagar ele, velho. Aprendi, aprendi, aprendi. Fez o quê? Um barco. Não, às vezes tá uma borboleta, sai um dente. Se Deus me livre do teu áudio, captar aqui nesse microfone aqui, velho. Então, rios, a gente matou agora, né? Agora, meu irmão, esse aqui ele vai bugar a cabeça de tanta gente aqui agora. Isso aqui vai bugar, ó. Isso aqui vai dar bom agora. Ó. Ei, aqui tem uma questão, tá na prova de vocês. Aqui vai ter uma questão. Aqui vai, ó. Aqui, ó. Tem uma questão aqui. Beleza? Divisões geográficas. Vocês já ouviram falar em mesorregião, microrregião? Já ouviram falar em região intermediária e imediata? Já ouviram falar em regional de desenvolvimento? Todo mundo. Quem tá bacana nesse assunto, diga amém. Quem tá ruim, diga misericórdia. Então, pô, ei, não dá para servir a dois deuses ao mesmo tempo, não. Mesmo que falou amém, diga misericórdia, pô. Vamos lá. Vamos por parte, para facilitar. Só que aqui eu vou ter que mostrar o mapa para vocês, não tem jeito. Deixa eu mostrar, tentar ver aqui, gente. Vai ficar mais fácil. Acho que tem aqui. Vai servir. Deixa esse mapa aqui. Ó,
O que grande parte das pessoas sabe? Mesorregião e microrregião. O que seria isso? Pega o mapa do Acre aqui agora e imagina que aqui, ó, todinho aqui, de Feijó para cá, a gente vai ter um grupo de municípios. A gente vai chamar esse grupo de Mesorregião 1. O nome dessa mesorregião vai ser Vale do Juruá. Mesorregião Vale do Juruá. Mesorregião Vale do Juruá. Vale do Juruá. De Feijó para cá, ó. Até o Juruá. Vou fazer esse mapa e não vai ser o jeito. Vai. Fui mexer naquilo. Nunca mais eu faço um mapa tão... Já errei. Tem. Agora com a borboleta, ó. Não, mas pior que esse aí não serve não, porque esse daí é de outra causa. Mas tá, ó. Ou seja, pega o estado do Acre aí, ali pro Feijó, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Aí aqui, ó, esses municípios que estão todos desse lado, Vale do Juruá. E pra cá, ó, Vale do Acre. Vale do Acre. Se você aprender, tá de boa. Vale do Juruá e Vale do Acre. Aí você coloca, faz o mapa aí do jeito de vocês também. Aí em cima você coloca assim, ó, mesorregião. Ou regiões, na verdade. Mesorregiões. Vale do... Não tem outro nome. Não tem outro nome. Ok? Essas duas mesorregiões, elas também podem ser fragmentadas em outras 5 microrregiões. Ou seja, perceba aqui, ó. Eu peguei o mapa do Acre e dividi ele em 2. Só que eu também posso fragmentar em 5 grupos. Sendo eles, ó, por exemplo, pega aqui, ó, de Mâncio Lima aqui até Marechal Thaumaturgo, ó. Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro, Porto Volta e Marechal. A gente vai chamar isso aqui, ó, de microrregião de Cruzeiro do Sul. Esses 5 aqui, então, fazem parte da microrregião de Cruzeiro do Sul. Beleza? Aí, ó, se eu pegar aqui, ó, Tarauacá, Jordão e Feijó, eu vou ter outra microrregião. Microrregião de Tarauacá. Aí, se eu for mais além, pegar aqui, ó, Santa Rosa, Manoel Urbano e Sena Madureira, eu já vou ter outra microrregião, que eu vou chamar de microrregião de Sena Madureira. Vai anotando, porque isso é importante. Não, só as outras microrregiões. Por enquanto, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira. Aí, ó, se eu pego aqui embaixo, gente, ó, Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e Epitaciolândia, eu tenho outra microrregião, que eu vou chamar de microrregião de Brasileia. Então agora já temos 4. Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Brasileia. E aí toda essa galera aqui restante, ó, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Senador Guiomar, Plácido de Castro e Capixaba, nós vamos chamar de microrregião de Rio Branco. Então, o Acre, eu posso dizer, e provei para vocês, que ele tem
duas mesorregiões, chamadas o quê? E ele também tem 5 micro-regiões, que eu vou chamar de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Brasileia e Rio Branco. 5 micro-regiões. Era assim que o IBGE dividia o Acre até o ano de 2017. Até 2017, a única coisa que a gente tinha era mesorregião e micro-região. Depois de 2017, o IBGE ele inventou uma nova nomenclatura. Ou seja, isso aqui no papel ficou ultrapassado. Só que nos concursos continua cobrando. Beleza? Continua cobrando. E aí eu volto um detalhe para a nossa prova, que aconteceu no dia 1º de dezembro. Vocês sabem que saiu só o resultado preliminar, mas saiu o final. Confere. Tinha uma questão cobrando esse tópico aqui. Só que aquela questão ela ia ser anulada. Por quê? Ela cobrou micro-região como também se fosse regional de desenvolvimento. E vou provar para vocês daqui a pouco que são coisas distintas. Ou seja, esse assunto aqui, ele vai ser cobrado de novo. E aí cabe a vocês pegar a visãozinha bacana aqui, tá bom? Então, mesorregiões são quantas? Micro-regiões são quantas? Tá. Agora, eu vou pegar e tirar esse nome aqui, mesorregiões. E aí você faz outro mapinha bonitinho aí embaixo e coloca assim, ó, regiões intermediárias. Intermediárias. Galera, a divisão geográfica, ou seja, o desenho do mapa, vai ser o mesmo. Mesma coisa aqui. Só que aqui a gente vai mudar o nome. O que antes era Vale do Juruá, agora é Cruzeiro do Sul. O que antes era Vale do Acre, agora é Rio Branco. Ou seja, eu tenho duas regiões intermediárias, que são o quê? Cruzeiro do Sul e Rio Branco. E aí eu vou ter também regiões imediatas, que é o quê? A fragmentação do que antes era micro-região e agora região imediata. E aí quais são essas 5? Elas vão ter o mesmo nome das micro-regiões. Sena Madureira, Tarauacá e Brasileia. Ou seja, vai mudar só o título, região imediata. Mas com as mesmo nome. Tarauacá, Sena Madureira e Brasileia. Ok? Eu sei que está rápido, gente, mas revisão é assim mesmo. Quantas micro? Quantas intermediárias? Cruzeiro do Sul. Agora é que começa a brincar, né? Vamos lá. Cruzeiro do Sul está em qual mesorregião? Rio Branco está em qual mesorregião? Vale do? Sena Madureira está em qual mesorregião? Sena Madureira está em qual região intermediária? Boa. Cruzeiro do Sul está em qual microrregião? Ó, a prova de vocês pode pegar uma questão justamente desse jeito. Eu ainda nem cheguei nas regionais de desenvolvimento, que vai complicar um pouquinho. É só terminar. Presta atenção. No Sul está em qual mesorregião, gente?
Mâncio Lima está em qual microrregião, gente? Rodrigues Alves está em qual microrregião? Feijó. Feijó está em qual região imediata? Então, o bom então uma sopa, assim, ó. Deixa eu dificultar um pouquinho mais as regionais de desenvolvimento. Agora é a hora de fritar. Ó, presta atenção. Região grandona, que são duas. Nós só vamos ter as intermediárias e as melo-regiões. Agora, pequenas 5 regiões, nós vamos ter 5 micro-regiões, 5 regiões imediatas, mas também vamos ter 5 regionais de desenvolvimento. Aí aqui muda o nome. Coloca aí, regionais de desenvolvimento. Regionais de desenvolvimento. Ei, aqui vai ser o ponto que tu vai pegar e o teu concorrente vai deixar, gente. Regionais de desenvolvimento. Anota aí a primeira. Alto Juruá. Alto Juruá. Alto Juruá. Segunda regional de desenvolvimento. Tarauacá barra Envira. Tarauacá barra Envira. Tarauacá barra Envira. Terceira regional de desenvolvimento. Purus. Purus. Alto Juruá, Tarauacá barra Envira, Purus, Alto Acre. Alto Acre, Baixo Acre. Alto Acre, Baixo Acre. Então as 5 são Alto Juruá, Tarauacá barra Envira, Purus, Alto Acre, Baixo Acre. Hã? Opa. Pega a visão para nunca mais bugar disso aí. Quem é quem? Quando tu vai aparecer, tu tá subindo ou descendo o rio? Você tá subindo o rio, né? Tá subindo. Porque você tá indo em direção a quê? A nascente. Confere? Então, a região que vai em direção à nascente é alto. A que vai em direção à foz é baixo. Então, onde que está a nascente aqui? Onde é que está mais perto? Para cá, ó. Peru. Então, essa região aqui, ó, Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e Epitaciolândia, é a chamada Regional de Desenvolvimento do Alto Acre. E aqui é a micro-região, no caso de Rio Branco, vai ser Regional de Desenvolvimento do Baixo Acre. Show de bola. Então, ó, Regional de Desenvolvimento Alto Juruá. Regional de Desenvolvimento Tarauacá e Envira. Regional de Desenvolvimento Purus. Regional de Desenvolvimento Alto Acre. Regional de Desenvolvimento Baixo Acre. Ok? Anotou todo mundo? Já? Certeza? Ó, então vamos lá. Passei para vocês. Essa região, região intermediária. Passei também. Região imediata e regional de desenvolvimento. Galera, passei 5 coisas para vocês aqui. Se você ouvir alguma coisa dizendo que, na verdade, isso aqui tudo é uma coisa só, tá errado. Tá errado, é fuleiragem. Tá errado. Microrregião não é a mesma coisa que regional de desenvolvimento. Ok? Bora lá brincar aqui um pouquinho agora. Gente, opa,
Elas são as mesmas. Tipo, micro-região, gente, e regional de desenvolvimento se divide os municípios da mesma forma. Só que não é a mesma coisa, porque, primeiro, tem nome diferente. Segundo, são órgãos diferentes que trabalham com esse tipo de divisão. As micro-regiões e regiões imediatas, por exemplo, elas são propostas pelo IBGE. Já as regionais de desenvolvimento, ela é proposta por uma lei de desenvolvimento da Amazônia. Então, são coisas distintas mesmo, tá bom? Então, vamos lá, treinar aqui agora. E esse treino pode cair na tua prova. Pode cair dessa forma. Gente, Chapuri está em qual regional de desenvolvimento? Chapuri está em qual região imediata? Oi? Boa, brasileira. Já vê que dá o silêncio. O pessoal começa a olhar um para a cara do outro. Vai lá. A Crelândia está em qual micro-região? Eu perguntei micro-região, então é o quê? Rio Branco. Plata de Castro está em qual região imediata? Rio Branco. Plácido de Castro e a Crelândia ficam coladinho, beijando o outro. Manoel Urbano está em qual regional de desenvolvimento? Boa, Purus. Gostei. Porto Acre está em qual região imediata? Rio Branco. Jordão está em qual mesorregião? Vale do Acre? Vale do Juruá. Ó, presta atenção. Questão fácil sobre os municípios. Perguntar se tal município é ou não é do Acre. Questão fácil. Por quê? Primeiro, a gente sabe que o Acre tem quantos municípios? Não posso fazer aquele sinal porque pode dar ruim. Mas, enfim, são 22. Você pode até não saber de cabeça falar os 22. Mas você sabe muito bem dizer se um município, se você ouvir o nome de um município, se ele é ou não é do Acre. Confere. Guajará é Acre? Erunepé é Acre? Capixaba é Acre? Não? Rapaz, não, ele foi seco, não é. Rapaz. Ó, mas, brincadeiras à parte, esses 22 municípios aqui, ó, a gente tem que ter essa noção, tá bom? Do que é do que não é do Acre. Boca do Acre é do Acre? É só a boca, mas não é do Acre, não. Então, ó, essa parte vai cair na sua prova. Ok? Aqui, ó, tá até em preto. Tá até em preto. Gente, eu dei uma aula tão boa de povos indígenas. Vou passar só o resumo aqui para vocês. Que isso aqui é outro sentido, tá? Então, quantos troncos linguísticos tem Acre? Pô, galera, anota aqui, ó. Linguísticos. Os linguísticos. Quantos? Troncos linguísticos. 3. Quais, professor? Ah,
São os 3 troncos linguísticos do Acre. 3. 3. Quantos? Quantos? Rapaz. Quais? Tupi e Yanomami? G. Jurê? Ceder News? Pano, Aruaque, Arauá. Você está assistindo o jogo? O Vasco pegou já. Fez? Fez? Ganhei minha aposta, então. Vamos lá, então. Ó. Temos isso aqui. Beleza. O que mais pode cair disso aqui, gente? Aqui é o seguinte. A gente tem uma informação desatualizada aqui. Eu vou atualizar. O número de terras indígenas, tá? Galera que vai estar vendo essa aula aí, já corrige aí também. Terras indígenas. Ele está desatualizado. Não são 34. São 36. Galera do curso tá show de bola. Indígenas. 36. 36. Eu preciso saber das 36. Rapaz, creio que não. Tá? Creio que não. Dá uma olhadinha dá um Google lá se você não é aluno e tudo mais. Até se não for, chama também no PV que a gente manda o material da última aula. Né? Mas dá uma olhadinha no nome das 36 terras indígenas, só para você ver se você de repente vê algum nome assim que é muito fora do comum e tal. Porque normalmente o nome das terras você consegue dar uma identificada se é ou não do Acre, tá bom? Então, ó, terras indígenas, 36. E aí a última, quantos povos? Os povos. Gente, povos indígenas, nós vamos ter 15, mais 3 povos isolados. Povos indígenas. Aí você coloca assim, ó, 15 mais 3. Isolados. E povos identificados, devidamente registrados, mais 3 povos isolados. Professor, e esses aqui, eu preciso saber, esses aqui, sim. Você precisa saber os 15 povos de cabeça para chegar na prova, saber identificar de um por um. Aqui sim precisa. A probabilidade da questão, que vai ter, da questão sobre indígenas cair na prova, vai estar aqui. Vai estar aqui. Tá bom? Tenho na minha aula, só que aí é aprofundado. Que foi a última. Quer uma dica? É isso aqui. Todos os ali que terminam com a são povos dos panos, que são nauas. Os nauas, eles são pano. Só uma dica. A colega pergunta porque tem legal, né, que eu passei na minha última aula, só que já é mais aprofundadinho. Em qual tronco linguístico cada um desses povos está inserido? Então,
é bom dar uma vistazinha também disso aí, mas seria já uma questãozinha mais bugadinha. Não. Por isso que a gente identifica. Exatamente. Essas coisas que tu fala caem aqui nesse microfone. Isso aqui a gente tá em microrregião, gente. A Pixaba está em qual microrregião, gente? Gente, Cruzeiro do Sul está em qual microrregião? Cruzeiro do Sul está em qual regional de desenvolvimento? Regional de desenvolvimento é a mesma coisa que microrregião? Beleza. Qual é o menor município do Acre em extensão territorial? Ok. Então, atentos. Boa. Ei, vamos para cá aqui agora. Paulistas, já estudaram esse assunto? Estuda a provinha de vocês, então. O Acre teve 3 grandes processos migratórios em sua história. Primeiro ciclo da borracha, segundo ciclo da borracha e a chegada dos paulistas. Inclusive, isso caiu na primeira prova de um dos cargos, não lembro qual foi. Tá bom? O primeiro e o segundo ciclo da borracha foram ciclos migratórios que visavam o extrativismo vegetal. Ou seja, a retirada de quê? Látex para a borracha. Beleza. Já o terceiro ciclo migratório, que é esse aqui envolvido, ele já foi diferente. Aqui a gente já está falando da agropecuária, tá bom? Esse processo aqui foi o quê? O governo, na época, o governador era Vanderlei Dantas, que é um governador nomeado, tá? Pelo presidente Médici, na época do regime militar. E aí, a intenção era o quê? Fortalecer o comércio dentro do Acre, dentro do norte como um todo. Mas no Acre, em especial, que estava quebrado, os eles estavam pobres, enfim. O que foi feito? Fizeram uma alta divulgação de terras do Acre, lá no Sudeste, lá no Sul, para que pessoas com muito dinheiro dessa região, dessas regiões aí, pudessem investir aqui dentro do nosso estado. E aí, isso deu resultado? Deu, porque muita gente veio para cá comprar terras a baixo custo, tá bom? Esse processo, ele foi feito tanto aqui, quanto em Rondônia também, e em Rondônia foi muito mais forte que aqui. Se você vai para municípios do interior de Rondônia, você vê pessoas como a Pia, com mais facilidade, com você aqui também, pessoas mais branquinhas, do olho mais claro, pessoas que vieram lá do sul, que falam diferente. A Mari ali também. Pessoas assim, você vê realmente esse processo foi forte. Aqui dentro do Acre também foi muito, tá bom? Também foi muito. Esse povo, gente, veio para cá para investir em terras, em gado, principalmente em gado, tá bom? E aí, isso gerou algumas consequências, como que êxodo rural foi uma consequência. O que é o êxodo rural? Saída da pessoa, de uma grande massa de pessoas, do campo para a cidade. Como é que se deu? O processo de vendas era o seguinte: seringal ali vai ser agora um campo de pasto. Só que naquele seringal morava gente, não estava família inteira. Essas famílias, gente, foram todas expulsas. E para onde é que eles iam? Para as periferias das cidades, formar as periferias das cidades. Entenderam? E aí, isso foi o êxodo rural. Foi bom? Não. Muito problema, principalmente sanitário. Saneamento baixo
baixíssimo, né, no caso do saneamento básico. Outra coisa também que foi consequência desse processo, criação de sindicatos. Foi nesse processo que Chico Mendes apareceu, que o Wilson Pinheiro também apareceu, tá bom? Processos de sindicatos que visavam defender, ou seja, ir contra a derrubada da floresta, tá bom? A derrubada da floresta. Então, foi nesse período aí que esses movimentos começaram a acontecer. Um dos tipos de movimentos criados por Chico Mendes, por exemplo, foram os empates. Os empates, gente, eles consistiam em quê? Galera se arrumava na frente da floresta que ia ali ser derrubada, ficava ali de mãos dadas, se sentava, ficava ali de uma forma que impedisse, ou seja, aqui a gente costuma usar o verbo empatar, né, para dizer que ele impediu algo, empatavam que as pessoas viessem e derrubassem, né, entrassem com suas máquinas e derrubassem a floresta. Dava resultado. Foram feitos 45 empates. Desses 45, por exemplo, Chico Mendes venceu 7. O resto ele perdeu. Ok? Então, poucos empates vencidos. Essa foi a época dos paulistas no Acre. Clima. Passei 3 meses falando, gente, vai cair clima na sua prova. E foi o quê? Aí tava lá, né, clima. E caiu da forma possível. Qual o clima do Acre? Aluno meu, eu sempre falo, o quê? Você tem 3 possibilidades, não, Rian? Você tem 3 possibilidades para responder qual é o clima do Acre. Presta atenção, vai lá, aluno da turma. Qual é a primeira opção? A segunda opção. A terceira opção? Boa. Agora, para quem não foi da turma. Primeira opção de resposta para qual o clima do Acre? Você vai responder sempre equatorial, quente e úmido. Equatorial, quente e úmido. Essa é a resposta mais completa e mais bonita sobre o clima do Acre. Tá bom? Professor, não tem essa alternativa na minha prova. O que é que eu faço? Marca a alternativa que tiver equatorial. Equatorial. É a segunda opção de resposta. Equatorial. Equatorial. Professor, não tem equatorial quente e úmido, não tem equatorial. Essa prova ela tem que ser anulada. Não, porque tem uma terceira opção. A terceira opção é tropical. Tropical. Tá bom? Por exemplo, mês passado teve uma prova lá em Porto Walter. Ele perguntava qual é o Acre. A opção que eles deram, e que estava correta, tropical, quente e úmido. Tropical, quente e úmido. Trocou só o equatorial. Pode cair dessa forma, tá bom? Então, você só vai marcar alguma coisa relacionada a tropical quando não tiver nem a primeira opção e nem a segunda, tá? Porque se tiver a primeira, é a primeira. Se não teve a primeira, marca a segunda. Se não, aí sim você vai para tropical. Aí, detalhe, não é polar nunca, não é subtropical nunca, não é árido, não é semiárido, não é desértico, tá? Não é nada disso. Ou vai estar ali equatorial quente e úmido, ou vai estar ali beirando os tropicais. Ok? Show? Ó, a primeira prova foi cobrada dessa forma. Se vier de novo, é porque a banca é besta. É porque ela é besta. Ah, se vier de novo, eu tenho que dizer aqui, ó, tá aqui, ó. É dessa forma, pode cair. Se vier, você vai lá e marca o X. Beleza? Aí outra coisa. Você tem um descritivo bem bacaninha mesmo do clima do Acre. Que é o quê? Vamos lá. Equatorial quente e úmido. Caracterizado por quê? É baixa temperatura, média, alta. Elevados índices de precipitação pluviométrica. O que é que isso significa? Chove muito ou pouco? Muito.
Alta umidade relativa do ar. Aqui o tempo é seco, gente? Não, né? Você respira também, né? Só que se for demais também aqui, né? Temperatura média, gente, é essa daqui. E a máxima fica esperando isso aqui. Exceto naqueles meses ali de agosto, setembro ali, que vira um inferno da desgraça. Mas, enfim, isso aqui é o resumo do Acre, de clima. Até aqui tudo bem? Estão cansados? Tá cansado? Ó, solos do Acre, já passei. Vou só passar aqui adiante. Bioma, bem tranquilo também. Aqui é tipo o clima, ó. Daria até uma chance para essa questão aqui, cai. Mas eu acho que caiu, não foi não na primeira prova também? Alguém se você esteja com a memória melhor que eu? Não caiu, não? Oi? Caiu? Beleza. É porque eu não lembro. Fica respondendo tanta questão que aí às vezes buga. Mas se não tivesse caído, aqui era uma probabilidade também de questão. Só que aqui é bem tranquilo. O Brasil, ele é dividido em vários biomas. Tem o Cerrado, tem a Caatinga, tem o Amazônico, tem de Mata Atlântica, tem as pradarias, Pampa, o Pantanal. Só que o Acre ele só tem um bioma em todo o seu território, que é o Amazônico. Aqui é só floresta amazônica, tá bom? Então aqui é uma questão tão simples, que dificilmente alguém erraria. Vocês querem uma aprofundada sobre esse mesmo tema aqui? Tipos de floresta do Acre. Qual é? A galera do curso tá boa, gostei. Ó, você pode colocar aqui então, ó. Isso aqui é um tipo de questão difícil. Questão 4, perguntar qual bioma. Questão difícil, perguntar o tipo de floresta que predomina no Acre. Aí você coloca assim, ó. Floresta ombrófila, já é 9 horas, né? Você... Aberta. Floresta ombrófila aberta. Professor, que nome feio é esse, ombrófilo? Gente, floresta amazônica, é um tipo de floresta que depende da água para sobreviver. Se você tirar a água da floresta amazônica, ela morre. Floresta, então, que necessita, vegetação que necessita de água, é chamada de ombrófila. Tá bom? Diferente das heliófitas, que são aquelas que não precisam de água. Exemplo, cacto, por exemplo. Aberta. Por quê? Seguinte, nós temos dois tipos de floresta próxima. A densa e a aberta. A densa é aquela que, quando as copas das árvores elas são tão juntinhas, que a luz do sol ela não chega com tanta força no solo. Já a aberta, não. A luz do sol ela consegue penetrar. E a maior parte de floresta ombrófila do Acre é aberta. Rapaz, se cair uma dessa aqui, tá aqui. Quem é que ia acertar? Beleza? Só aqui iria acertar. Se cair isso aqui, aí 80, 90% das pessoas acertam. Ok? Antes era fora. Agora. Ok, gente? Ei. Até coloquei aqui, ó. Unidade de conservação. Galera, nós temos. Presta atenção, não guarda nada ainda não. Foca aqui ainda, foca aqui. Guarda o celular, esquece namorado, namorada, pai, mãe, por enquanto. Unidade de conservação, nós temos diversas no Acre. No Acre nós temos diversas. Temos florestas nacionais, florestas estaduais, nós temos as áreas de proteção ambiental, nós temos as
reservas extrativistas, temos várias. Mas as principais, as que são mais cobradas, são justamente essas últimas que eu falei agora. As famosas reservas extrativistas. Que nós temos quantas? 5 florestas, ou reservas extrativistas. Primeira de todas, reserva extrativista do Alto Juruá. Floresta, reserva, por que eu tô querendo falar floresta, cara? Reserva extrativista do Alto Juruá. Anota aí, Resex, Alto Juruá. Resex, Alto Juruá. Segunda, vamos lá. Resex do Alto Tarauacá. Reserva extrativista Alto Tarauacá. Tem um pouquinho mais para cá ainda, mais pertinho aqui de Cruzeiro. Resex, Riozinho, Liberdade. Resex, Riozinho, Liberdade. Vamos dar Liberdade. Primeira, Resex, Alto Juruá. Segunda, Alto Tarauacá. Terceira, Riozinho, Liberdade. Quarta, aquela que fica lá em Sena Madureira e tem um nome estranho. Resex, Cazumbá, Iracema. Cazumbá, Iracema. Sena Madureira. Sena Madureira. E a última, a primeira Resex criada, a maior do Acre, que tem o nome lá do camarada. Resex Chico Mendes. Ó, teve algumas provas que já cobraram outros tipos de unidade de conservação. Mas, como a gente está naquela aula de revisão estratégica, foca no principal. As Resex são essas 5, ok? Cazumbá, Iracema. Cazumbá, Iracema. Ah, até coloquei aqui no... Calma aí! Não levanta ninguém! Dúvidas? Dúvidas? Galera, seguinte. Obrigado pela presença de vocês. Preste atenção. Amanhã tem o quê? Amanhã é para todo mundo estar aqui de novo. Amanhã é aula coringa, é português, igual ontem, matemática. Né? Então, amanhã, mesma forma. A gente espera vocês aqui para aquela aula showzinha, como vocês merecem, viu? Agradeço demais. Obrigado, gente. Até amanhã, amigo.